Nós temos diante de nós três crises. Eu estou aqui a usar o termo crise com grande liberdade, com grande imprecisão, com pouco rigor, mas para comodidade de linguagem. Quais são as nossas três crises? A primeira crise é a crise que está ligada aos fatores históricos do atraso nacional. Não é uma crise que começou em 2007 ou em 2008, é uma crise muito antiga, é uma crise nacional que tem dimensões históricas, sobre a qual se reflete há muitos anos, sobre a qual muito se elaborou e refletiu e escreveu no século XIX, sobre a qual já se escrevia no século XVIII e mesmo no século XVII. São as razões do atraso português, as razões profundas do atraso português. Essa é a primeira crise, não é? Convém tê-la presente, porque ainda hoje temos diante de nós, este desafio constante da aproximação em relação à média europeia e a necessidade de acompanhar o pelotão da frente dos países, dos outros Estados-membros mais avançados economicamente da União Europeia, no plano económico e no plano social. Isto, no fundo, é outra formulação mais atual que pretende responder ao mesmo problema. Vencer os atrasos históricos de Portugal. Vencer as razões que ditaram o atraso de Portugal, que são mais antigas que os 50 anos de fascismo, a iliteracia, os 25% salvo erro de analfabetos com que chegamos ao 25 de Abril, a situação periférica do país, que num determinado momento foi uma vantagem e que depois se converteu numa dificuldade em relação às novas centralidades que emergiram, a pobreza do país. Portugal é um país pobre em recursos. Aliás, posso aqui, enfim, mencionar um aspecto interessante. Há historiadores que dizem que vocês sabem que a Península Ibérica foi, durante o período da ocupação romana, uma das partes do Império mais exploradas, nomeadamente no plano do minério. Havia muitas minas em elaboração, com sistemas, como vocês calculam, muito pouco eficientes do ponto de vista energético, e alguns historiadores do clima dizem inclusivamente que há sinais de um buraco de ozono durante o Império Romano associado à exploração mineira na Península Ibérica. Portanto, nós vemos de facto um território muito antigo, um território com uma história muito antiga e bastante exaurido de recursos, com um solo pobre, que dificulta as condições de uma agricultura produtiva e que transformou, há pouco dizia o António Vitorino, que a nossa carência, a nossa dependência energética do exterior é um dos fatores que mais contribui para o nosso déficit. Bom, historicamente a nossa carência eram os cereais. Os cereais, quase desde tempos imemoriais, desde a Idade Média, que são uma carência que nunca conseguimos suprir e que o Dr. Salazar procurou, durante o período em que estava na moda o nacionalismo económico, arrasando o Alentejo para o converter no celeiro de Portugal, resolver este problema da carência estrutural do país em cereais. Bem, estes são os fatores históricos que nós temos que lidar, não é agora que é o problema dos cereais exatamente, ou outro. Serão outros, infelizmente, são problemas relacionados fundamentalmente com a qualificação da nossa mão de obra, a investigação e desenvolvimento, ou seja, domínios sobre os quais nós podemos agir diretamente e vencer etapas que no passado não pudemos resolver. Também relembro que não tivemos os recursos essenciais para fazer a Revolução Industrial quando os demais países europeus a fizeram, sobretudo da Europa do Norte, onde estavam concentrados esses recursos, nomeadamente o carvão, o aço. Não somos um país produtor desses bens essenciais. Enfim, mas agora podemos finalmente, concentrando-nos, sobretudo nas novas gerações, criando as condições ao nível das suas qualificações, da sua preparação para trabalhar com novas tecnologias, trabalhando no empreendedorismo, trabalhando na criatividade das pessoas, em todos os domínios, no domínio cultural, na inovação, na valorização da inovação. Quer dizer, nós trabalhando sobre a massa cinzenta, digamos que é o recurso diferenciador do futuro. São vocês. Portanto, a verdade é que há aqui um problema de déficit, um problema que foi agravado quando Portugal deixou de cumprir os critérios de convergência de Maastricht, nomeadamente o limite dos 3% de déficit orçamental. É
um objetivo importante, não é um objetivo crucial para o país. Não é um objetivo crucial para o país porque é um objetivo instrumental. É necessário para criar condições necessárias a agir sobre a economia, a agir em profundidade sobre a economia. É necessário para Portugal honrar os seus compromissos internacionais, que obviamente vinculam o país e que o país tem que honrar. Mas esta coisa dos 3%, porque 3 e não 4%, porque 3 e não 5%, isto tudo é uma construção um pouco, enfim, nem é doutrinária, é política. Digamos, houve aqui uma determinação política de um valor. Uns diziam que era o Sr. Cole que se inclinava para um desvio só de 1% ou 2%, e o Sr. Mitterrand se inclinava para um desvio que fosse até aos 5%, e que lá racharam aquilo a meio e a coisa ficou nos 3%. Bem, é muito doloroso quando um país tem que empregar medidas que têm um efeito de contração sobre a sua economia para atingirem um equilíbrio orçamental ou um déficit de 3% para corresponder a uma meta tão arbitrária. E, portanto, este é um objetivo secundário, mas é um objetivo importante. E tão importante se revelou este objetivo porque exigiu sacrifícios ao país, porque retardou o PS poder ter começado mais cedo a recuperação económica do país, mas ao reconhecer a importância de retomar uma situação de equilíbrio orçamental, colocou-se na posição de hoje poder melhor responder a uma crise internacional que era, à época, imprevisível. Portanto, o Estado dotou-se dos recursos e de uma situação nas contas públicas que lhe permitem hoje ter uma resposta à crise internacional que é muito mais profunda e muito mais importante, incomparavelmente mais importante que o cumprimento ou incumprimento, até porque a crise encarregou-se de atirar quase todos os países da União para o incumprimento do critério do déficit. Enfim, não podia ser de outro modo. Ora bem, esta recessão global é uma recessão, como dizia o António, realmente a mais grave desde a recessão de 1929-1930. É uma recessão global, é uma recessão também sistémica, é uma recessão de sistema, ou seja, o sistema não está a funcionar bem. Há elementos essenciais do sistema que não estão a funcionar bem. Isto não se trata de uma enxaqueca, isto é mais um problema cardíaco. Não é uma enxaqueca porque se apanhou sol, é um problema cardíaco que tem a ver com a concepção do coração, que não é ideal, porque nós temos aqui um problema de sistema. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós entramos numa dinâmica de funcionamento da economia desde o colapso de Bretton Woods, no princípio dos anos 70, uma dinâmica que foi, enfim, ganhando força, coadjuvada pela própria evolução tecnológica, pela facilitação dos sistemas de transportes, pela própria situação económica dos anos 70, de estagflação, ou seja, de crescimento, praticamente a ausência de crescimento acompanhada de elevada inflação. Portanto, houve um conjunto de fatores que não vale agora analisar em detalhe, que concorreram para um modelo económico, parecia, que era no fundo uma renúncia ao keynesianismo. O keynesianismo foi a resposta à crise de 1929-1930. O keynesianismo foi ensaiado, um proto-keynesianismo foi ensaiado na Europa nos regimes, curiosamente, fascista e nazi, que através de vastos planos de uma economia centralizada criaram, enfim, condições para uma recuperação rápida da situação económica, nomeadamente em que estava a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Mas o keynesianismo vai estruturar as relações financeiras internacionais quando o Sr. Keynes vai representar o Reino Unido nas negociações que vão organizar o sistema de Bretton Woods e o FMI, e todo o modelo de construção de crescimento económico do pós-guerra, os chamados 30 gloriosos, toda essa fase de crescimento e de criação de emprego na Europa, é uma aplicação do keynesianismo, essa elaboração económica que, apesar de todas as vicissitudes, continua a ser o macroeconomista mais importante do século XX, sem qualquer comparação. Ora, quando chegamos ao